Hello, Brasil! Tudo bem com vocês? No último vídeo, vocês viram que foi aniversário do Bruno. Como prometido, a gente fez o vídeo sobre documentos, papeladas, tanto do emprego do Bruno, quanto pra gente vir pra cá, algumas dicas que a gente pôde, né, trazer pra vocês. Então, se você não viu o último vídeo, vou deixar aqui embaixo pra vocês. Só uma observação antes de vocês verem o vídeo. Tudo que a gente falar aqui, a gente deu uma pesquisada na internet sobre algumas coisas mais técnicas que a gente não sabia e coisas que a gente também não pode falar, porque a gente não vivenciou, a gente não falou. Então levem em consideração o nosso caso. Se o caso de vocês for diferente, sempre dê uma pesquisada a mais na internet, falem com pessoas que passaram pelo mesmo processo que vocês. E antes que qualquer pessoa venha aqui falar no vídeo, como já tiveram várias em outros vídeos, xingar a gente, ou comentar que a gente é ignorante, ou falar que a gente é burro, tudo que a gente fala, não só nesse vídeo, como em todos os vídeos, nos próximos vídeos, a gente fala de coisas que a gente vivenciou. A gente não tá falando pra criar conteúdo, pra criar like, muito pelo contrário, a gente tá falando de coisas que a gente vivenciou. Então eu espero que vocês gostem, espero que tirem algumas dúvidas de vocês, que vocês comecem a idealizar esses sonhos de vir pra Portugal. Como a gente disse, esse é um ano de se preparar, é um ano de se pensar, é um ano de pesquisar, não é ano de imigrar, mas é sim sempre ano de você idealizar novos sonhos, começar a realizar esse sonho, que como vocês vão ver no vídeo, começa com muito planejamento. Então eu espero que vocês gostem. Como vocês estão vendo aqui, o Bruno não tá comigo hoje, e vocês vão ficar sabendo por quê no próximo vídeo, no próximo, no outro ainda, não sei. Mas vocês vão ficar sabendo logo, ele tá no trabalho. Vocês vão ver muitos vídeos nossos assim agora. Ele lá no trabalho dele e eu aqui. É isso, espero que vocês gostem, espero que tirem as suas dúvidas. E se vocês quiserem saber mais coisas, comentem aqui embaixo que dúvida vocês ficaram, o que vocês querem saber, né? O que a gente puder tirar de dúvida, a gente vai tirar. Quem a gente puder ajudar com alguma coisa que for do nosso conhecimento, a gente também vai ajudar, com certeza, sem sombra de dúvidas. Então curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Nessa parte do vídeo a gente vai contar pra vocês o que a gente precisou trazer, fazer pra vir aqui pra Portugal. E as nossas recomendações também. Primeiro de tudo, óbvio, eu quero deixar claro que o nosso relato é particular do nosso caso. Eu sou cidadã italiana desde neném, eu vim com meu passaporte italiano. Nós dois somos casados, então obviamente que se eu entrasse no país, eles iam deixar o Bruno entrar no país também. Ficou tudo um pouco mais fácil por conta disso, né? Em algumas etapas. Algumas etapas. Dito isso, né, que o nosso caso particular, quem tiver cidadania pode se espelhar, né, no nosso caso, e quem não tiver vai ter que ir um pouquinho atrás de algumas coisas, porque é um caso diferente. Primeiro de tudo, então, a gente fez nosso passaporte. O Bruno fez o brasileiro, eu fiz o italiano, eu o brasileiro. Pra sair do Brasil, você tem que ter seu passaporte brasileiro, tá? De qualquer forma, mesmo sendo cidadão, você precisa ter o brasileiro. Exatamente. Pra você sair do Brasil, você precisa do passaporte. E quando a gente chegou em Lisboa, que foi onde a gente parou, pra entrar em Lisboa, eu usei meu passaporte italiano. A gente não precisou de visto, a gente não veio com visto de trabalho, de nada. E a gente só veio com uma passagem sem visto, porque a gente tinha carta convite. É um documento que te convida a vir no país e ficar ali com ela. A gente não precisou apresentar, não pediram pra gente na imigração, mas é bom a gente ter. tinha escaneado nos nossos celulares e tinha impresso na pasta de documento que a gente trouxe. A gente trouxe a carta convite, com documentos dela e tudo mais. E por que agora, né? Te pergunta por que a gente veio só com uma passagem? Porque como ela disse, ela é cidadã europeia e isso liberta o acesso dela ao país, né? Então, se você vier com o passaporte brasileiro, se você não tiver a cidadania, você precisa ter a passagem de volta. A maior parte, né, das pessoas que vêm pra cá acontece isso e você acaba perdendo. Inclusive, o casal que divide o apartamento com a gente, eles tinham uma passagem de volta. Obviamente, eles perderam a passagem de volta, mas tem que vir. Não venha pra Portugal sem se planejar. A gente veio na loucura. Em menos de 4 meses a gente tava se organizando, né? Em 4, 5 meses a gente se organizou pra vir pra Portugal. Não recomendo. Por que você não recomenda? Eu recomendo que você venha planejado e não faça igual a gente, porque apesar de a gente ter pesquisado muito antes de vir, e tinha a Carol, que já morava aqui 1 ano e pouco, eu não senti que a gente estava preparado, tanto judicialmente, vamos dizer assim, com documento, essas coisas, quanto psicologicamente. Se a gente não tivesse, nós dois, né, se a gente não tivesse juntos, com certeza a gente não teria aguentado. Sim. Não venha sem ninguém, porque é mais difícil. O caso da Carol, ela ensinou muito a gente, pressionou a gente em muitas questões e que ajuda a gente até hoje, né? Mas isso é essencial. Mesmo que ela tinha o passaporte europeu, ainda assim
foi difícil? Foi difícil. Tá sendo difícil ainda, né? A gente tá passando pelas coisas de cada dia um pouquinho. Recomendações. Antes de você chegar em Portugal, se você é casado, faça o apostilamento de AIA da sua certidão de casamento. Se você tem diploma, seja ele do ensino médio ou da faculdade, também faça o apostilamento. É bom vir com ele apostilado. Se você já tem diploma e quer trabalhar na sua área, demora para fazer o reconhecimento. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, na descrição, da onde você pode fazer o reconhecimento do seu diploma, como que funciona, é tudo explicadinho. Eu não vou nem explicar aqui porque é muita coisa, mas tem tudo explicado no site, tem um manual deles, tudo. Demora muito, tem reconhecimento que demora 1 ano, pelo que eu descobri. Vai de profissão para profissão, então tem que pesquisar muito. Pesquise e se planeje antes de vir. Não faça tudo em cima da hora. Se você quiser chegar e trabalhar na sua área, não faça o reconhecimento quando estiver aqui. Chegando aqui, eu falo isso porque eu fiz isso e me arrependo. Deveria ter feito antes, deveria ter pago antes pra fazer isso, porque é pago. Eu paguei 400 euros, então é dinheiro aí. Então se planeje, faça, pesquisem, procurem. Eu não vou falar muito porque vai de profissão pra profissão, então não adianta eu ficar falando da minha profissão aqui, porque não é todo mundo que vai levar em consideração essa informação. E uma última coisa, antes de você vir pra cá, é fazer um documento que chama PB4. O PB4 é um documento que você preenche na internet mesmo, em relação ao governo do Brasil e Portugal. Se acontecer qualquer coisa com a gente aqui, que a gente precise ir para um hospital, tomar um remédio, ficar internado, qualquer coisa, a gente pega o nosso PB4, passaporte, o NIF, que a gente já vai falar sobre isso, vai para um hospital público daqui, apresenta o nosso PB4 e quem paga nossas despesas do hospital daqui, as medicações, internação, é o Brasil. Durante um ano. Esse documento vale por 1 ano, que é o tempo de você estabelecer, né, de você arranjar um trabalho e ir atrás de um plano de saúde. Apesar de todos os documentos você ter que tirar antecipadamente, esse é um documento que você deixa literalmente pra fazer em cima da hora. Porque ele não demora, quer dizer, depende. O dela saiu muito rápido, o meu demorou cerca de 1 mês e meio. Mas ele, na teoria no caso, ele não demora e ele é válido após 1 ano. Ou seja, se você tirar 6 meses antes de vir pra cá, você vai perder 6 meses. Então, a gente tem aí até o final do ano. Eu tenho até o começo do ano que vem. Então, até dezembro, janeiro aí a gente ainda tem, eles têm o PB4. Aí chegando aqui, tem muitas coisas que você vai ter que fazer. A primeira coisa, a mais importante, é o NIF e o NIS. O NIF é como se fosse o nosso CPF aqui, é o nosso número de contribuinte, tanto é que é o número que você coloca na nota fiscal, do mercado, essas coisas, pra você declarar, né? Fazer a declaração, também você usa o NIF. O NIF, pra você fazer aqui, tirar ele, você precisa de um representante fiscal. No nosso caso, foi a nossa amiga Carol, a gente ainda não mudou, né? Ela ainda é nossa representante fiscal, que é, no caso, uma pessoa que vai ficar responsável por você, caso você faça alguma coisa errada, né? E como que faz pra mudar o representante? Você tem que ter um contrato de trabalho. Cheque. E um contrato de residência, igual um de arrendamento, né? Aí você vai até esse NIF e você tira na casa do cidadão. Caso você não tenha uma pessoa que more aqui, o que costuma acontecer? Você contrata uma pessoa para ser seu representante legal. Não vou falar de preço porque a gente não pagou. Os nossos colegas pagaram entre 80 euros, né? 80 euros os dois, mas a gente também não pode falar que é esse o preço, porque antigamente era mais barato, agora já tá mais caro. Depende da pessoa que tá fazendo, cada um dá o seu preço e você escolhe o que você achar melhor. Eles fizeram assim e deu certo, só que assim, é gratuito, ou seja, se você conseguir alguém que faça pra você... Sem pagar, você não vai pagar nada, você chega lá, tem que chegar cedo, que é o serviço do governo gratuito. Exatamente. Pra você tirar, você precisa do passaporte e um comprovante de residência. O seu comprovante de residência pode ser o PB4, igual que foi o meu. O meu foi o PB4 no meu comprovante de residência. Porque no PB4, quando você emitir, ele vai estar o seu CEP do Brasil, a sua rua, e vai estar no seu nome, então ele pode ser usado também. E aí você tem que ir com o seu representante fiscal lá, porque ele que vai assinar pra fazer o seu NIF. O NIF sai na hora, você já sai com ele lá na mão. Nossa, isso é muito bom. Isso é muito bom. Depois de fazer o NIF, você tem que fazer o NIS. O NIS é como se fosse o nosso INSS, porque é um número de contribuição social, né, pra pagarem, fazerem o pagamento. Quando forem te contratar, eles vão pedir esse número. Esse NIS aí, meu Deus, passou a perna na gente de um jeito. O NIS teve uma atualização de processo, né? Antigamente você chegava lá e tirava ele e fazia a solicitação. Quando era pra empresa. Isso muito antigamente. Você chegava lá
lá e tirar e fazer a solicitação e depois você iria lá buscar. Depois eles passaram por um processo digital, que se chamava NIS na hora, alguma coisa assim, que é o processo que está atualmente. Só que a intenção deles, bom, creio eu que fosse assim, que você mandava os documentos, igual a gente mandou, e você iria lá tirar depois de pouco tempo, no máximo 24 horas. Agora não tá assim, porque o meu, pelo menos, demorou um mês certinho, e o dela demorou 3 semanas pra sair, e o menino que tá com a gente, o Luiz, o dele, eles já estão aqui já há mais de 50 dias, e até agora não saiu. Não, agora já saiu, mas demorou bem mais que a gente e eles chegaram antes. É 100% online, tá? Ou você vai preencher o formulário do NIS e eles vão criar um código pra você... É um protocolo. Isso. Só que você não consegue ver se eles estão analisando ou não. Isso a gente achou muito ruim daqui. Acho que é o processo mais lento e burocrático deles foi esse NIS. Ele só ruim, não, porque eu achei demorado, né? Não é você prático. não tem como ver o andamento do processo, né? Eu, por você exemplo, só sabe quando... Eu perdi uma oportunidade de emprego porque eu não tinha o NIS e eu já tinha pedido o NIS. A empresa tentou tirar o NIS pra mim, eles não deixam mais fazer isso também. Então, todo mundo faz a mesma coisa. Preenche o formulário e tem que esperar. Às vezes pode acontecer igual a Ellen, que é a nossa colega de apartamento, que saiu em 3 dias. Pode ser igual a mim, que demorou 3 semanas, pode ser igual o Bruno, que demorou 1 mês, e pode ser que nem o Luiz, que demorou 2. E o do Luiz, vale ressaltar que ele foi lá depois de muito tempo, que ele já estava esperando. Só adiantaram o processo dele, porque ele já falou, eu tô esperando há muito tempo e eu preciso trabalhar. E aí eles falaram que iriam adiantar o processo e foi o que fizeram. E se você não tem o NIS, você não trabalha. Para fazer contrato de trabalho, você precisa do NIS. Então, isso aí empata um pouco você, por isso que eu falo, de dar um desânimo, dar vontade de pegar tudo embora, porque você fica enlouquecido atrás de trabalho. E aí, quando você consegue alguma coisa, às vezes não consegue ficar naquele trabalho porque você não tem um documento. E que, infelizmente, não depende de você. Bom, agora a questão da manifestação de interesse e da residência, né? A manifestação de interesse aqui você só consegue tirar depois que você tiver um contrato de trabalho, que é o documento que te legaliza, porque quem não sabe, você só pode ficar aqui por 90 dias, legal, mesmo sem um visto, é o tempo de permanência que você pode ficar aqui em algum país da Europa. E quando esses 90 dias se expiram, se algum fiscal pegar na rua ou acontecer alguma coisa que eles tenham que verificar a sua situação, aí eles acabam vendo que você tá ilegal. Então a manifestação de interesse, ela é um processo que é para você se legalizar. Aí primeiro você faz a manifestação de interesse, ele gera um protocolo e tudo, você espera. Você tem que enviar todos os seus documentos, como o passaporte, o NIF, o NIS e o contrato de trabalho. A manifestação de interesse, ela demora entre 1 ano, 6 meses a 1 ano e meio, mais ou menos, para sair. Agora, no começo de 2023, que eles fizeram um programa para legalizar as pessoas que fizeram um pedido em outubro até outubro de 2022. Então, tem gente que desde 2021 fez a manifestação de interesse e até agora não saiu. Aí, quando sai a manifestação de interesse, você pega o seu cartão cidadão. E aí você fica com ele 1 ano, né? Depois você pode... 1 ano, depois renova. Renova de novo por Não, mais... 2 anos, aí renova por mais 2 anos. Isso. Depois por mais 1 ano e depois você pega a sua... Então você fica aí 5 anos com esse cartão cidadão, né? Mas aí você já tá legalizado. A partir do momento que você tiver a manifestação, aí você já pode andar tranquilamente, só que você não pode sair do país. Você só pode sair do país com o cartão cidadão. Aí você pode viajar tranquilamente. Com a manifestação de interesse. Só com a manifestação não, Só com o protocolo, vamos dizer assim. Não, tem que ser com o cartão cidadão. Tem gente que fala que você pode sair, mas é aquela. De preferência de carro. Porque não é legalizado, mas tem pessoas que não vê problema. Mas pela segurança mesmo, é melhor você ficar dentro do país, viajar dentro do país, que não vai ter problema nenhum. Exatamente. A questão da residência, né? Todo mundo pode tirar a residência, né? Quem não tem dupla cidadania, você vai passar por esses 5 anos com o cartão cidadão, né, por esse caminho da manifestação de interesse, e depois do 5º ano, né, no último ano de cartão cidadão aí de manifestação de interesse, você pode entrar com um pedido de residência, e aí virar um residente português e até fazer sua cidadania portuguesa. Para quem não tem dupla cidadania, o processo demora aí 5 anos. Para quem tem a dupla cidadania, aconselho, se vocês tiverem algum jeito, uma maneira de conseguir um segundo documento que confirma que você é europeu, aconselho. Porque quando nós fomos atrás do título de residência dela, nós vimos que ela só tem o passaporte como documento. Tipo, ela não tem um NIF ou um NIS aqui da Europa, então só com o passaporte ela não consegue dar entrada no título de residência dela. Ela precisa ter um documento que comprova que ela mora aqui. Agora, caso você não tenha, você fica 3 meses,
que é o que eu vou fazer. Eu vou ficar 90 dias aqui, e aí eu vou poder retirar um documento aqui na Câmara Municipal de Braga mesmo, Sim. que chama Declaração de Cidadão Europeu, uma coisa assim. Aí eles dão esse documento na hora mesmo, tem um valor de 15 euros, se eu não me engano, que eu vi na internet, não tenho certeza, porque eu ainda não peguei. E aí você pode dar entrada na residência. Eu vou dar entrada direto na residência. E se você tiver dupla cidadania, você dá a entrada na sua residência e faz um reagrupamento familiar com o resto da sua família, né? Marido, filhos, avós e pais estão dentro desse núcleo familiar que você pode fazer o reagrupamento familiar. A sua família não precisa fazer manifestação de interesse. É só você dar a entrada na sua residência e fazer o reagrupamento. É muito mais rápido, muito mais prático, mas também não é. E mesmo que eu esteja com a minha manifestação de interesse, porque até ela conseguir a residência dela, eu não posso ficar ilegal no país. Então eu tenho que fazer minha manifestação de interesse. Mesmo com a manifestação de interesse, a gente ainda consegue fazer reagrupamento. Acho que é uma forma mais rápida de eu ter minha residência também. Sim, com certeza. Isso é um ponto muito positivo. Não é muito explicado assim muitas vezes, mas se você chega aqui e você tem que perguntar, você tem que ir atrás de tudo, até mesmo nos órgãos que você for tirar os documentos. Eles falam, eles explicam, não tem problema nenhum, mas você tem que ir atrás. Chegar aqui e ficar parado, não vai conseguir nada. Então vale a pena você se programar, vale a pena você juntar um dinheiro, né, por um tempo e querer vir, porque é um país muito gostoso, tem uma cultura muito parecida com o Brasil, mas ao mesmo tempo parece que eles são diferente e igual ao mesmo tempo. Fácil de se adaptar, mas ao mesmo tempo é bem diferente. Em questão de adaptação, a gente não está sofrendo. E questão também de trabalho, uma dica, né? Quando vocês forem vir pra cá, venham principalmente na época que nós viemos, que é no final do inverno, ou então você já vem no verão ou primavera. Não venha no começo do inverno, por exemplo, ou durante o meio do inverno, porque os empregos caem muito. Então, se sua intenção for vir pra conseguir alguma coisa, é muito difícil você conseguir. Aí você vai ficar desanimado, mas às vezes não é nem sua culpa, é porque é sazonal mesmo. O emprego aqui aumenta na primavera, no verão, porque aumenta também o turismo, né? Então, querendo ou não, eles precisam de mais pessoas pra trabalhar. Então, essas são as dicas de hoje. Deixa uma outra dica aqui também, fazendo um link aí com a minha aula de inglês. Não venham sem inglês. É um país que fala português, é um país que é fácil se adaptar, porque você é brasileiro e tananã. Não venham sem falar inglês. Precisa, todos os lugares, vou falar assim, olha, sem medo, que 90% dos trabalhos, eles pedem que você fale inglês. Pelo menos o básico pra você se comunicar. Como que você vai trabalhar num restaurante, numa pastelaria, enfim, essas coisas que tem atendimento ao cliente, se você não sabe falar inglês, e aqui é um lugar que tem muito turismo, que tem muito turista o ano inteiro. Como que você vai se comunicar com uma pessoa que não é aqui de Portugal, que é da França, que é da Alemanha e não sei o que, se você não tem o básico de inglês? Gente, vem com inglês. Eu vim com inglês, não consegui trabalho, eu sou formada, tenho inglês, ainda não consegui trabalho, eu tô dando aula, ele não tem inglês, conseguiu trabalho, ok, mas você pode vir aqui e ficar na mesma situação que eu. Quando nós estávamos entregando currículo online, 90%. Eu senti mais, até porque eu não tenho. Mas assim, tem vagas até que pedem que você fale 3, 4 línguas, né? Que é o alemão, o francês, o italiano. Inglês e francês. Pedem muito aqui. Muito. Então, muito se você puder estudar outra língua também, como seja francês, mas é que o inglês é universal, acho que vai ser mais útil. Inclusive, você tem um horário na sua agenda pra mim? Tenho todos os horários pra todo mundo. É só me chamar. Você vai chama me dar no aula Insta, então, porque eu tô precisando. Chama no inbox que eu vou dar aula pra todo mundo. Agora, pra resumir, né? Alice e Bruno, que dica vocês dão? Tentem vir com a maior poupança que vocês puderem, financeiramente, né, com dinheiro, com euros. Venha com inglês. Se você tiver um ano e meio aí pra se preparar, faz um intensivão de inglês. Professor bem top, tipo eu, pra você vir com inglês pelo menos básico pro intermediário. Tente vir com os documentos daqui pronto. Tem advogado, tem gente que faz documento pra você daqui de Portugal, e quando você chega, você já tá com tudo. Acredite, isso muda muita coisa. Se eu pudesse fazer uma coisa diferente, seria me planejar mais, esperar mais alguns meses, juntar mais dinheiro e vir com tudo pronto. E existem também esquemas de reallocation, que o pessoal faz todo o trâmite de aluguel pra você também. Não só de documento, mas como de aluguel também. Então você chega, já tem casa, você já tem carro, e eles fazem tudo pra você, entendeu? Vai gastar um pouco de dinheiro, mas você vai ter. Você vai
vai chegar aqui e não vai passar tanto perrengue quanto a gente passou. Então, quanto antes, melhor. Exatamente. Tudo que vocês puderem chegar aqui pronto, melhor. Né? Exatamente. Mandem mensagem se precisarem de alguma coisa de ajuda, de pode dica, perguntar pra gente. alguma coisa. A gente, mais pra frente, se der, né? Se a gente tiver gente suficiente pra fazer isso, a gente pode abrir uma caixinha de pergunta no Instagram, responder vocês pelo Instagram. Não precisa ser só no vídeo, porque fica maçante também um monte de vídeo só falando. Mas é isso, pesquisem muito. E, gente, se joga. Se você tem vontade de ir embora, você tem que ter coragem. Vai doer, vai sentir saudade, vai estranhar, vai querer ir embora, mas juro, tem dias que você não quer levantar da cama, não posso mentir. Mas, assim, a gente tá vivendo um sonho, assim. Às vezes nem parece que é verdade. E vocês podem estar aqui, ó. Exatamente. Ó. Que vale muito a pena. É como qualquer outro país, tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Então, se você tem vontade de imigrar, se você tem vontade de vir embora, tenha coragem, se prepare, seja prático e racional. Se prepare, mas se joga, que vai ser a experiência da sua vida, com toda certeza.